PSC assegura que investiu em candidaturas femininas em 2022. Pelo menos é o que traz um estudo apresentado pelo deputado estadual Fernando Braide na tribuna da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Carla Lima. E aí, esses números aí que falam de mulheres, de candidaturas femininas, Carla? Boa tarde, Gleidson Cabalau, boa tarde, ouvintes. É uma tese que ele está levantando, o Fernando Braide, porque assim, amanhã está prevista a continuidade do julgamento do caso do PSC na fraude de cota de gênero. Ele tem levantado essa tese, assim como ele tem levantado outras duas teses, de que ele sofre perseguição política do governo do Estado, e também a de que ele não pode ser culpado, já que não foi ele que formou a chapa. Esse último argumento, matéria completamente vencida, porque o Supremo Tribunal Federal, ele já fechou a questão quanto a se o candidato eleito tem culpa ou não tem culpa. E na interpretação de todos os ministros é de que, por ter sido uma fraude, o candidato que ganhou a fraude em cota do gênero, ele acabou sendo beneficiado por uma irregularidade. Então, diante disso, é matéria vencida esse argumento do Fernando Braide. Mas, sobre os investimentos, não foram todos esses investimentos que eles colocaram, os partidos seguem à risca a questão dos 30% do fundo eleitoral, que deve ser direcionado para as candidaturas femininas, e outra, Gleidson Cabalau, o número de votos, no dia que começou a sessão para julgar o caso do PSC, o desembargador Ronaldo Maciel, ele até proferiu os votos. Primeiro o Fernando Braide, depois o Wellington do Curso, Fernando Braide com 42 mil votos, o Wellington do Curso com 20 mil e poucos votos, outros. Somente na 15ª candidatura é que aparece uma mulher e a mais votada com 900 votos. Então, a partir daí, a tese do magistrado foi de que os investimentos não foram feitos realmente como deveriam fazer, porque senão tinha que ter alguma mulher entre os 10 primeiros, pelo menos em voto. Só que em uma das candidatas, está lá na ação, na AIJA, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela não recebeu dinheiro nenhum, zero dinheiro, e também não fez campanha. Uma delas, que é uma feirante lá do João Paulo. As outras duas, uma recebeu, mas recebeu pouco, e a outra também recebeu, mas recebeu pouco. Mas uma delas nem fez prestação de conta. Na verdade, a prestação de conta que ela fez foi genérica e que acabou sendo até reprovada pela Justiça Eleitoral. Então, quando o PSC levanta uma tese dessa, me parece mais para dar uma pressionada na Justiça Eleitoral, para dizer, olha, vocês estão quase derrubando a chapa aí, porque está 4-1, né, até o pedido de vista, 4 votos pela cassação da chapa do PSC e 1 a favor. Aí o Tarcísio Araújo, que é o juiz, o jurista, ele pediu vista do processo. O mais provável é que ele vote a favor do PSC, né, a favor do Fernando Braide, um movimento muito feito aí lá pela Assembleia Legislativa, e o Rodrigo Maia, que também é jurista na corte, ele vote contra o PSC. Então, a votação deve ficar aí 5-2, né? Mas, mesmo com essa possibilidade de ser concluído o julgamento amanhã, Fernando Braide, para além dessa movimentação aí dentro do campo dos argumentos, das ideias, ele quer mostrar, ele está tentando adiar a sessão de amanhã, o julgamento, a sessão não, o julgamento do caso do PSC, a continuidade do julgamento. Ele entrou com uma petição no fim de semana, junto ao relator, né, na Justiça Eleitoral, no TRE, pedindo que o julgamento seja feito em outro dia, porque o advogado dele está lá em Barcelona, do dia 7 ao dia 13, e aí ele disse que ele precisa do advogado, mas só que a sessão do TRE permite a participação virtual. Então, ele pode muito bem. De lá de Barcelona, onde ele está, eu acredito que deve ser muito bom a internet por lá. Então, ele pode participar. Ô, Carla, só uma dúvida aqui. Como é que fica no caso aqui já que está julgando aqui, isso já, caso perca, eles já deixam o cargo ou ainda tem que esperar a decisão
Superior em Brasília? Não deixa o cargo, não, Gleidson, porque nessas matérias de cassação de mandato é somente quando é esgotado. Então, só lá no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Alguns poucos casos aconteceu do TRE aqui. Porque pode, tá? Pode. Mas só que o entendimento não é esse. Poder pode, mas aí eles preferem aguardar. Geralmente, o tribunal é assim, ó, se na hora que recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral não tiver expressamente o pedido para que a recontagem dos votos, né, que quando a chapa cai, são anulados aqueles votos, aí tem que ser feito um novo cálculo, né, de acordo com a proporcionalidade. Aí, se não for pedido isso expressamente, se o tribunal quiser, ele vai lá e executa aqui. Mas, geralmente, como eu falei para vocês, existe esse acordo e vai ficar para o TSE. Mas antes de subir para o TSE, se for concluído o julgamento amanhã, ainda tem os embargos de declaração. E é de olho nesses embargos de declaração é que o Fernando Braide está tentando adiar essa... Mas esses embargos, assim, juridicamente, porque aí para o leigo, não entende, mas esses embargos não vão mudar em nada a decisão. Não, mas aí deixa eu te dizer. Só para postergar, aí eu vou te dizer que neste caso aí podemos ter mudança. Por quê? Vamos lá. Quando eu digo que o Fernando Braide está de olho nos embargos de declaração, é porque quando for, primeiro vai ter que concluir o julgamento, aí vem os embargos. Nesse período, a composição da corte já mudou. Então, vai entrar quem era relator, quem é o relator atual, vai deixar de ser o relator, porque vai ser presidente, que é o desembargador José Gonçalo. Quem é o corregedor hoje vai entrar, é o desembargador Paulo Velten, né? E o juiz federal, ele vai sair, ele vai mudar. Então, a corte, ela tem uma outra composição, e na face dos embargos de declaração, quem entra ao analisar o caso, ele pode muito bem mudar não, pode votar diferente do primeiro. Entendeu? Então, o que a defesa e o Fernando Braide querem, a defesa do PSC e do Fernando Braide, o que eles querem é conseguir alcançar essa nova composição para ter chance de não ser cassado no TRE. Porque na composição atual, ele está cassado. Possível mudança de voto, no caso, exatamente. Da nova composição. Eu não chamo mudança de voto, porque como vão ser novos membros, eles vão dar o voto, um novo voto. E eles podem ter opinião diferente. Então, é essa a estratégia. E, claro, chegar, para além disso, para o PSC, é interessante que chegue próximo das eleições, esse caso não esteja resolvido, porque o tribunal suspende todas as ações, né, por conta das eleições, para depois ser retomado. Mas aí tem um ponto crucial que precisa ser levado em consideração. Existe uma meta, que eles chamam de meta 4, para os tribunais regionais eleitorais, que eles precisam julgar os casos que levam à cassação em um ano. O Tribunal de Justiça já não conseguiu fazer isso. O Tribunal de Justiça não, o TRE daqui do Maranhão não conseguiu fazer isso. Dos 3 processos, julgou só um. Se falava tanto em agilidade para esses casos. E é uma das características da justiça eleitoral, ser célere. Mas de 3 ações, uma julgada só, que foi do União Brasil, com embargos de declaração sendo julgado já esse ano, não foi nem no ano passado. E aí o do PSC agora que caminhou. E ainda com várias protelações. Se for deferido esse pedido do Fernando Braide amanhã, é a 4ª vez que vai adiar o julgamento. Então é muito. Numa justiça, no sistema judicial que temos, esse adiamento de 4 vezes é praticamente 6 meses, gente. É praticamente 6 meses de adiamento. Só agora, 4 meses. Nós estamos no 4º mês de 2024. Já está no 4º e o julgamento não é concluído. Então, é muito tempo e eu estou falando do PSC. Se eu falar do Podemos, que está em segredo de justiça, é de se assustar ainda mais, porque ainda está em fase de instrução.
ou instrução demorada. Toda hora vem, aí o Ministério Público pede mais uma testemunha, o partido vai pedir 50 mil testemunhas, óbvio. Aí quando chega lá, porque é feito pela Justiça de Primeiro Grau, aí é que demora, Gleidson. No caso do Podemos, eu acho incrível como é que o caso do Podemos, que pode alcançar o Leandro Belo, o Júnior Cascaria, podem ser alcançados, porque foram os 2 deputados eleitos pelo Podemos, como é que o Podemos consegue adiar tanto que esse processo chegue em fase de conclusão para julgamento. No caso do Podemos também, de candidaturas Também fraude na cota de gênero. A mesma situação, os 2. Então é isso. Carla, e os vereadores de São Luís se movimentaram na janela partidária e mais de 20 trocaram de partido nesses últimos 30 dias. A gente considera um tabuleiro assim de dama, é quando de pegar e misturar as peças todas, né? Mudaram todas de lugar. Foi um exagero, teve bastante troca, né, Carla? Mas isso daí é comum quando abre a janela, Cabalau, porque os vereadores eles buscam se reposicionar, né? Afinal, eles têm que fazer os cálculos eleitorais deles para conseguir a reeleição. E nesse caso aqui de 2024, tem aquela característica que eu já falei para vocês, que é com pouco menos de candidato do que em 2020, e agora eles precisam ter nomes que tenham bastante voto para conseguir alcançar o coeficiente eleitoral, né? Mas vamos lá. O PSB ficou com a maior bancada, 11, né? Não que foram 11 agora para lá, porque o Paulo Vitor e o Nato Júnior, eles já estavam lá. O Paulo Vitor, ele não esperou a janela partidária, até mesmo porque o seu partido originário, que era o PCdoB, já tinha liberado ele para trocar de partido e ele foi para o PSDB. Aí, assim que Carlos Brandão assumiu a direção do PSDB estadual, o Paulo Vitor logo se filiou ao PSB. O Nato Júnior já tinha se filiado anteriormente, saído do PDT, se filiado ao PSB, em um movimento ali em prol da pré-candidatura do Duarte Júnior. Quem foi para lá agora mesmo? Foi o Otávio Soeiro, a Concita Pinto, o Marcial Lima, o Álvaro Pires, o Pavão Filho, o Marlon Botão já estava no PSB, mas estava ali sem saber se ele ia ficar no PSB ou não, se no muro que ele passou 2023 todinho em cima, se ele ia cair para o lado de Braide ou se ele ia cair para o lado do governista, né? Aí foi também a Silvana Noelle, foi para lá, o Umbelino Júnior e o Ribeiro Neto. Então, esses são os nomes. Então, o PSB fica com uma bancada de 11 vereadores, mais 3 suplentes. Então, é uma chapa grandona, viu? É praticamente de quem tem bastante voto, porque já ou é vereador ou já foi vereador, né? E depois, o que a gente tem mais? Vou pegar minha colinha aqui que eu mandei para Cabalau. A gente tem o Andrei Monteiro, que foi para o PV, e só que mudou dentro da federação. Então, o Andrei Monteiro compõe a federação junto com Astro Diogum e Fátima Araújo, que são do PCdoB, e o coletivo Nós do PT. Então, esses são os nomes da federação. O Beto Castro ficou no Avante, ele se elegeu pelo Avante, saiu do Avante, voltou para o Avante agora. Aí tem o Domingos Paz, que foi para o Democracia Cristã, já tinha ido já há um tempo. O Thiago Freitas permaneceu no PRD, o Marquinhos Silva no União Brasil. Aí agora, o Francisco Chaguinhas, o Daniel Oliveira, a Carla Sarney, o Marcos Castro ficaram no PSD. Aí a Rosana da Saúde, o Gutenberg Araújo foram por republicanos. Esses 6 aqui, eles são de Braide, e mais o Domingos Paz. Ali me passaram a informação que são 8 vereadores na base do Braide para apoiar a sua candidatura à reeleição. E um apoiando o Fábio Câmara, que é o Raimundo Penha, que é do PDT e não mudou de partido. Ele continuou no PDT. Os outros 22 são todos governistas da base do governo e todos apoiam a pré-candidatura do Duarte Júnior. Então, assim que ficou a composição na Câmara. Praticamente o dobro. O dobro. Aí tem, eu não citei, mas tem ainda o Chico Carvalho, que foi para o PSDB, né? Ele ficou ali numa luta junto com o Ribeiro Neto para saber quem ia ficar na federação, porque o PSDB é uma federação com cidadania. Mas, no fim,
ficou o Chico Carvalho. E também o PSDB faz parte dessa base de apoio aí da pré-candidatura de Duarte Júnior. Aí, para finalizar para vocês, já falando em apoio, hoje o Fábio Macedo, que é deputado federal e presidente estadual do Podemos, publicou nas redes sociais a decisão do partido dele, o Podemos, de apoiar a pré-candidatura do Duarte Júnior. Então, o que tem aqui já nessa base de apoio à pré-candidatura? Claro que pode mudar, mas o que tem hoje com apoios declarados? O próprio PSB, que é do Duarte, o PT, PCdoB e PV, que é a federação, a outra federação, PSDB e Cidadania, PL, Avante, o PRD, todos já declararam apoio, e o Podemos. O PP, oficialmente, ainda não foi para as redes sociais o André Fufuca declarar apoio para o Duarte Júnior, mas isso daí não vai demorar, até mesmo porque lá em Imperatriz está resolvido. O PSB vai apoiar o Rio do Amaral, que é do PP. E era essa pequena pendência que tinha para poder ter esse apoio. Tanto que o professor Marco Aurélio, ex-deputado estadual, deixou o PSB, porque o PSB queria exatamente esse apoio do PP aqui em São Luís, em troca dar o apoio para o Rio do Amaral, lá em Imperatriz. Então já está praticamente fechado, é só uma questão mesmo de pegar o dedinho e escrever nas redes sociais, publicando uma foto. Ok, Carla, obrigado. Aí, só para falar dos outros pré-candidatos, o Braide tem o Republicanos e o MDB, um MDB esvaziado, né, porque foi todo mundo para o PP. E aí, eu nem falei dos deputados, dos vereadores que foram para o PP, que é o Edson Gaguinho e o Antônio Garcês. Eles estavam no MDB, por lá eles iriam disputar, mas quando saiu a galera, eles saíram juntos e foram para o PP, né? E aí, o que eu estava falando? Muito bem, acabei de esquecer. Os apoios. Sim, tá. Então, o Braide tem Republicanos e tem também o MDB, e tem ainda outros partidos menores, que é o Democracia Cristã e deve ter o PMN, mas são partidos que eles não têm qualquer fundo eleitoral, tempo de televisão, eles não têm nada disso, eles não alcançaram as cláusulas de desempenho. Aí tem o Fábio Câmara, que por enquanto tem só o seu PDT, e ele ainda fazendo uma pré-campanha, muito mais ele do que o próprio partido junto dele. E temos o Wellington do Curso, que está sozinho ainda, só com o Novo também, por enquanto. E, finalmente, o Iglesio foi para o PRTB, o Iglesio Moisés também pré-candidato. Agora ele voltou para o PRTB, melhor dizendo, que quando ele deixou o PSB em janeiro, e ficou mentindo esse período todinho, ele chegou a se filiar ao PRTB, um dia depois ele se desfiliou. Aí, agora ele voltou para o PRTB. Eu quero ver como é que vai ficar lá na Assembleia Legislativa, porque desde janeiro que ele está como se fosse no PSB, usando todos os espaços do PSB, o PRTB não tem nada também. Não fez um deputado federal, logo não alcançou as cláusulas de barreira ou de desempenho, que é aquele percentual que os partidos têm que ter de eleger de deputado federal, e para além do número de deputados federais, eles têm um percentual de votos que precisa ter para poder ter direito aos benefícios partidários, né? Tanto do ponto de vista de dentro do parlamento, quanto para fundo eleitoral, fundo partidário. Então, são partidos bem menores. Então, é isso. Por enquanto, são as candidaturas que nós temos. Ok, Carla, obrigado. Tá bom, gente. Uma boa tarde para vocês e até amanhã.